de acender a chama da vida e fazer a terra inteira feliz. Privilégio, não? Domingo à tarde na Paulista, ouvindo excelentes conferências, lindas músicas, ainda por um grupo de jovens da medicina, não é? Tudo dentro do tema. Então nós vamos dar continuidade ao nosso terceiro momento, ao nosso talk show. A doutora Vanessa já está aqui, ela é do Hospital Premier. Vou botar meu óculos aqui, doutora Vanessa da Costa Santana, né? Quero convidar para esse momento o Padre João. Cadê Padre João? Está lá o Padre João. E quero convidar também o doutor Marcelo Saad. Nós teremos duas apresentações de 15 minutos cada uma. E depois nós teremos tempos para perguntas. Lembrando que assim que terminar, saindo, né, por aquela parte dali, acho que aqui está fechado, né? Essa está fechado. Saindo por ali, as nossas declarações, ok? Peguem as declarações que já estão prontas. Eu passo a palavra à doutora Vanessa. Boa tarde a todos. Então, dando continuidade a esses nossos momentos tão preciosos, né? A gente está discutindo, aprendendo. Muitos devem estar pensando no que eu posso contribuir ou participar dessa energia, dessa ideia de capelania hospitalar. Então, não fiquem acuados, né? A gente se apresentou no início, a gente se levantou, conversem com a gente, que a gente tem muito que se unir para engrandecer esse ideal de saúde e espiritualidade. Mas continuando, então, eu gostaria de apresentar o padre João Inácio Mildner, é padre da Igreja Católica Apostólica Romana, formado em filosofia pela PUC do Paraná e teologia pela PUC do Rio Grande do Sul e Instituto Missioneiro de Teologia do Rio Grande do Sul. Pós-graduada em Ética Teológica pelo Instituto Alfonsiano de Teologia Moral de São Paulo, formado em capelania hospitalar pelo ICAPS, São Paulo, capelão do Instituto de Infectologia Emílio Ribas por 23 anos, conselheiro do Conselho Estadual de Saúde, assistente eclesiástico para a Pastoral da Saúde na Arquidiocese de São Paulo e para o Estado de São Paulo da CNBB Sul 1. Bom, boa tarde a todos e todas. O que eu tenho para apresentar é um pouco da experiência que a gente tem lá do Emílio Ribas. Inclusive, sou honesto, mas eu sempre brinco, sou ladrão honesto. Eu roubo, mas eu confesso. Uma parte da palestra é um pouco a visão que uma das nossas diretoras, a doutora Dona Terezinha Gotti, tem do serviço religioso, ou a assistência espiritual dentro do Emílio Ribas. Então, toma a liberdade de poder acompanhar, fica mais fácil. Fique à vontade. Pode projetar as imagens. Desculpem, não é minha especialidade data show, né? E PowerPoint. Então, a realidade que nos cerca é o Hospital Emílio Ribas. Eu vou dar um pouco histórico rapidinho, porque para entender o nosso instituto, né? Ele é fundado pela Sociedade de São Paulo
independente do governo, da época do Império, para atender os variolosos, questão da varíola e outras doenças que vinham através do Porto de Santos. Então, nós temos alguns prédios históricos ainda, a Casa Rosada e a Casa Azul, que não foram demolidos. Eles eram construídos em forma de H, que cada perninha do H era um tipo de patologia e sexo, e o que une as 4 perninhas do H, digamos assim, era a área de circulação dos médicos da enfermagem. Então, esse prédio da Casa Rosada era o dos Barões do Café, que eles tinham uma ala especial, uma ala VIP. Naquela época não tínhamos convênio, nem particulares, então era dessa forma. Então, em 1894, é construído os pavilhões então, específicos para cada patologia, eram inúmeros. Inclusive, a área de abrangência era uma fazenda fora de São Paulo, que abrangia hoje o Hospital das Clínicas e até a Faculdade de Saúde Pública. O cemitério do Araçá já existia, mas era totalmente fora da cidade. E quem ia para lá era isolado, até quem trabalhava, né? E foi interessante, na pesquisa que fizemos por 125 anos do hospital, achamos a documentação que até os mortos eram discriminados, não podiam ser enterrados em outro cemitério. O nosso cemitério é hoje onde está a Faculdade de Medicina da USP. Em 32, passa a ser chamado como Hospital de Isolamento. Em 52, passa a deixar o modelo de pavilhão e é construído o prédio que atualmente existe. Em 91, passa a ser um instituto de pesquisa e referência em infectologia. Em 2005, é certificado como Hospital Escola pelo MEC, né, e pelo Ministério da Saúde. E em 2009, há um convênio para atualizar o Emílio Ribas. Nós éramos cheios de boa vontade, pouco produtivos por causa de toda a estrutura que nós carregamos ao longo destes anos. Pelo que me consta, é o do segundo ou terceiro hospital mais antigo da cidade de São Paulo. Eu não fico sempre em dúvida se é a Beneficência, o segundo é o Emílio Ribas, o segundo. O primeiro foi a Santa Casa. Hoje, os números do Emílio Ribas são dados do próprio hospital. Ele está em reforma, então temos atualmente 109 leitos para internação, PS, exames, temos o apoio de diagnóstico. A Casa Azul, que é a parte do ensino e pesquisa. A Casa Rosada, a diretoria, o prédio ambulatório, RH e assim por diante, né? Temos o ambulatório e o prédio da pediatria. Temos o ambulatório de infectologia, ambulatório de especialidades, temos medicina do viajante, temos a questão da vacina, o centro de imunologia, e atualmente o Instituto Pasteur funciona conosco e, pelo que o Dr. Rabi fala, vai ser assumido pelo Emílio Ribas. São 14 mil pacientes em segmento no hospital. Os números atuais do Emílio Ribas são 7 mil consultas a mês, é um número alto, são 100 mil exames, 290 mil atendimentos multiprofissionais mês, 2 mil atendimentos de pronto-socorro, 93% é a avaliação que a sociedade faz do nosso instituto. Temos uma média de 200 alunos por mês que passam. Eu trago um pouco esses dados porque isso influencia no nosso trabalho de assistência espiritual e de capelania. Então, temos a residência médica, internato de várias faculdades, aprimoramento em diversas áreas, enfermagem, psicologia, nutrição, serviço social e assim por diante. Acadêmicos de enfermagem e de psicologia fazem estágio conosco. E em torno de 100 projetos de pesquisa temos em andamento hoje no hospital. Agora eu vou passar uma parte que eu falei antes que eu roubei da dona Terezinha, mas contei para ela, né? Como é que é uma apresentação que ela fez para um grupo de estudantes da nossa faculdade de teologia, e é interessante ver como é que a direção do hospital vê o serviço religioso, né? Então ela colocava para os seminaristas: a doença e o sofrimento têm um grande impacto na vida das pessoas, e o processo de cuidar é melhor quando a assistência religiosa, que é também psíquica e social, assistência espiritual e religiosa, concorre para o bem e a harmonia de todas essas dimensões da pessoa. É interessante a visão
de uma diretora de um hospital do próprio estado de São Paulo. Em termos de assistência religiosa no hospital, a assistência espiritual é considerada coadjuvante do tratamento. E se por um lado é respeitado o direito inalienável dos doentes à assistência espiritual religiosa, por outro lado, há o reconhecimento do bem que isso traz às pessoas que passam por perdas ou doenças. No Emílio Ribas, todos os credos são respeitados. E a capelania católica, então, centraliza o atendimento e encaminhamento de manifestações dos pacientes, né? Então, se há um pedido de assistência religiosa que o hospital não tem esse tipo de serviço, então eles encaminham para a gente chama o ministro religioso da respectiva denominação religiosa. Temos então lá a capelania evangélica, eles têm muito trabalho do coral, que eles passam nos andares cantando. Tem o coral da empresa contratada da limpeza. Eles fazem um trabalho muito bonito de recreação. Além do atendimento leito a leito, eles têm um culto semanal às quintas-feiras. A capelania católica, nós tínhamos até entrar em reforma do hospital 3 festas das crianças por ano. Por quê? E só para ter uma ideia, nós chegamos num ano a reunir mais de 1000 crianças. A média é em torno de 800. É uma forma das crianças sentirem que o hospital não é só lugar de sofrimento. E também para quebrar o preconceito. Porque o Emílio Ribas é muito estigmatizado, é um preconceito muito grande contra esse hospital. Agora imagina a criança contar na escolinha que ela está se tratando no Emílio Ribas. Aí já é aidética, não importa qual a patologia que ela tem. Então a gente trazia o amiguinho, ela vinha para a festinha, traz o amiguinho, a amiguinha, e essa pessoa então ela vai difundir uma outra visão do hospital dentro do convívio. Então, podia ser um priminho, assim por diante. Depois, a nossa atividade é muito próximo de paciente a paciente, leito a leito, como presença amiga. Existe todo o serviço religioso da missa, ela coloca, no caso, a missa de Natal, que sempre é o cardeal arcebispo que celebra, porque a capelania católica, no caso, é pessoal do arcebispo de São Paulo, desde o tempo de Dom Paulo. Temos também a capelania espírita, que é coordenada pelo Marcelo, e o trabalho deles é assim, aquela presença amiga junto aos que sofrem, né? É um trabalho muito bonito, que a equipe do Marcelo faz, que ele é do Centro Espírita lá do Butantã. Então, agora os nossos dados. A atuação da capelania católica no Emílio Ribas. O que nós fazemos? Visita diária aos pacientes e familiares. No pronto-socorro, UTI, internação, ambulatórios, e pelos cuidados paliativos, temos a Andréia, que vai nas residências, né? Continua essa assistência espiritual para não quebrar o vínculo com a instituição. Na UTI, nós temos um trabalho que nós começamos quando entrou a epidemia da gripe A, né? Porque sempre a imprensa divulga assim, tem tal tragédia no mundo e está chegando no Brasil. É Unicamp, é Unifesp, é HC, mas primeiro que tosse ou dá um espirro diferente no aeroporto, vem para o Emílio Ribas, né? Então, eu sempre brinco no bom sentido da palavra, não me interpretem mal, nós temos que atender o luxo do lixo. Porque os outros hospitais não querem atender, nós temos que atender e com muito amor e carinho a gente faz, né? Foi o caso da gripe A, quando veio, ninguém sabia, começamos a tratar todo mundo, né? Uma senhora um dia olhou assim para mim, eu tenho dinheiro para construir outro Emílio Ribas. Então tá bom, mas a senhora vai seguir as normas do hospital, do Ministério da Saúde, porque por enquanto a senhora não construiu esse hospital, né? Depois a senhora constrói, a senhora faz o que quer, né? Então, é um pouco complicado, né? Então, a partir dali, nós começamos um trabalho de acolhida, junto com a equipe multiprofissional, que estava dando muito problema. A gente chegava, acolhe a família, paramentava, dava as instruções dos isolamentos do Emílio Ribas, e a gente passava algumas orientações para a visita. Isso foi um trabalho que iniciamos e continua até hoje. Então, família vem, é acolhida. Se é a primeira visita, nós acompanhamos no leito, né? Não é a nossa função da informação médica, mas por que o paciente tem um cano na boca? Por que ele tem um cano no nariz? Nossa população é muito simples lá. Então, a gente orienta, vai quebrando o gelo, e é um impacto muito grande, porque principalmente com a AIDS, hoje está bem o paciente, amanhã está... Só para você ter uma ideia, semana passada os médicos me chamaram, de 15 pacientes internados, era para preparar 6 famílias para o óbito, né? Então,
é uma maneira de a gente marcar presença. Então, nosso trabalho é presença amiga, junto aos trabalhadores também, descobrindo juntos a alegria do servir. Então, nós não poupamos tempo de ir na sala do lanche, brincar, conversar, quebrar o gelo, ir na sala dos médicos residentes, dos aprimorandos. Então, o que o professor antes falava, acho que é interessante, essa dicotomia que existe entre, digamos assim, o sagrado e o científico, se quebra. Hoje, os médicos, depende do caso, tinha o médico-chefe da UTI, agora, Dr. Seguro, era um ótimo nefrologista, ele não tomava uma decisão sem chamar a capelania para discutir o caso junto. Ele foi que iniciou, e hoje muitas vezes passamos uma manhã inteira discutindo caso por caso, junto com a equipe médica, para ver qual é uma maneira mais humanizada de assistência, né? E os próprios funcionários, eles são muito carentes. Eles sentem a necessidade também, muitas vezes, um ombro amigo para chorar, né? Hoje é menos, mas temos muitos óbitos. Imagina quando foi no início da epidemia da AIDS. Nós tínhamos uma média de 18 óbitos por dia. Então, imagina o que significa isso para um profissional da saúde, trabalhar e investir para perder. Sabia que tudo, por mais que fizesse, esse paciente iria a óbito, não teria sucesso, né? Então, nós optamos também em atuar junto com os funcionários. Nós temos a celebração dos sacramentos sacramentais da Igreja Católica, fazemos os batizados, batismos de emergência, o funcionário, algumas situações especiais que a própria Igreja Católica nos coloca. Como também crisma, a primeira Eucaristia, temos a missa semanal também, é segunda-feira à tarde, e nos outros dias os ministros levam a comunhão para o paciente que solicitar. Confissão, sacramento da unção dos enfermos. Já fiz 2 casamentos dentro do hospital. Um deles, coitados, eram tão carquéticos, os coitados, me desejam de casar. Me lembro na época que era o doutor Ivan, diretor médico. Eu disse, mas olha, vamos dar uma alegria para eles, doutor Ivan, não vai acontecer nada, mas dá essa alegria. E os 2 estavam internados no hospital. Vamos deixar eles pelo menos dormir uma noite juntos no quarto, não vai ter problema ético nenhum. E foi consentido, e no outro dia ele faleceu feliz da vida, porque tinha casado dormindo com a esposa, né? Então temos as bênçãos, que é a tradição da Igreja Católica, né? Um outro campo que nós como capelania temos uma atuação muito grande, é nas comissões hospitalares, que visam o bem-estar do enfermo, né? Tem comissões dentro do hospital que não são tão importantes a capelania estar presente, mas tem umas que nós consideramos de fundamental importância. Em primeiro lugar, o Comitê de Humanização do Hospital, né? Porque muitas vezes a equipe do hospital é muito técnica, enquanto que nós somos mais pé no chão, né? A gente traz essa realidade. E mesmo porque muitas vezes no trabalho de humanização com os profissionais da saúde, o que acontece? Eles têm medo de colocar suas angústias, com medo de uma advertência, uma punição, né? O chefe corta a minha folga, então não vou falar. Então a capelania é porta-voz dentro do Comitê de Humanização, como o próprio paciente. Ele nos coloca as coisas e a gente questiona no Comitê de Humanização. O último caso que eu enfrentei, uma situação mais delicada com a diretoria, a empresa contratada da limpeza, 4 meses está atrasando o salário. Imagina, eles ganham aquela fortuna. Atrasando o salário, tudo eles têm que pagar a multa. Então, eu questionei, dona Terezinha, me diz uma coisa, cadê a humanização para eles? O que o hospital está fazendo? Tem cláusulas no contrato, né? E, de fato, o hospital acabou intervindo, exigindo que seja cumprido os contratos, né? Comitê de Bioética, participamos dos cuidados paliativos, da Comissão de Educação Continuada do hospital, continuação permanente, depende do lugar. No próprio conselho, embora no Emílio Rivas não exista conselho gestor, existe o board, a gente participa, que ajuda na administração, propostas, no planejamento estratégico institucional. No meu caso, eu participo do Conselho de Estado de Saúde, né? Então, a importância também, as capelanias, a assistência religiosa, participar das políticas públicas de saúde, né? Não só depender de Deus, né?
mas a gente fazer com que as coisas aconteçam. E acho que uma coisa muito fundamental, o serviço de assistência dentro do hospital tem que ser um grande espaço de escuta. Eu sei, já está acabando. Não precisa cortar meu pescoço, porque está acabando quase. Eu acho que é fundamental que, onde tenha um serviço de assistência, haja um espaço onde possamos acolher as pessoas. Porque no serviço público, principalmente, não são quartos individuais. Emílio Ribas só tem quarto individual se é uma doença, isolamento muito rigoroso, né? E se não tem alguém com o mesmo isolamento, né? Então, a capelania acaba se tornando um lugar onde as pessoas podem vir conversar. Profissionais, empresas contratadas, familiares, pacientes, assim por diante. Obrigado. Um abraço. Está aqui meu endereço eletrônico, se alguém quiser. Muito obrigada, Padre João. Muito obrigada. As perguntas ao padre a gente vai abrir no final, tá, da próxima apresentação. E agora, então, a gente convida o Dr. Marcelo Saad. Ele é médico acupunturista, doutor em Ciências da Reabilitação pela Unifesp, docente da pós-graduação da Universidade de Santo Amaro e presidente da Associação Médico Espírita de São Paulo. Boa tarde a todos. Eu agradeço pela oportunidade de nós estarmos aqui reunidos, eu trazendo essa experiência, e parabéns a todos pelo interesse, pelo comparecimento aqui no evento. Nós vamos dividir esta experiência do apoio religioso espírita para pacientes internados, né? Mas antes disso, uma pequena mensagem aqui. Nós vamos ter a jornada da Associação Médico Espírita em 2016. Vai ser na metade de maio, no Auditório Elis Regina. Este é o site, Jornada 2016 da Missão Paulo. Estamos convidando todos a participarem. Isto não tem só a ver com medicina e espiritismo. Qualquer pessoa interessada na interface entre saúde e espiritualidade vai aproveitar a diversidade dos temas que nós vamos apresentar lá, inclusive modelos de apoio religioso em hospitais. Dito isto, vamos tentar mostrar o que faz a figura do capelão. Esta é uma das definições que diz que eles são clérigos ou leigos, especialmente comissionados por uma organização religiosa para oferecer serviços pastorais em uma instituição de internação, como hospital, presídio, hospício, etc. Né? E no caso dos capelães da saúde, está relacionado aos hospitais. E os serviços de capelania, o que o capelão pode oferecer, né? Então, nessa mesma descrição, a gente encontra liderar cultos, ministrar sacramentos, atividades de educação, de aconselhamento doutrinário, né? Intervenção em crises, por exemplo, doação de órgãos ou outras dúvidas, né? Consultor de ética religiosa, e uma ponte com congregações externas. Então, aquele indivíduo que está lotado na instituição pode oferecer todo esse rol de atividades, né? E aí a gente tem duas figuras que acabam fazendo coisas distintas, mas que têm alguns pontos em comum, né? Nós temos o capelão profissional, aquele que está lotado na instituição, e temos essa figura do visitador esporádico, né? E vamos ver algumas diferenças, são 3 slides aqui mostrando essas diferenças. Para o visitador, ele tem vínculo com a congregação com a qual ele está ligado, né? E o capelão tem um vínculo com o hospital. Além de ter o vínculo com a congregação, ele tem
o vínculo com essa instituição. O compromisso, né, desse visitador é um compromisso moral, é mais palavra do que lei, né, e mais ligado com a congregação. E o capelão, ele tem esse compromisso formal, pode chegar mesmo à contratação, CLT, leis trabalhistas, né? Que regimento que um visitador segue? Está ligado à lei do serviço voluntário. Ele vai lá para prestar esse serviço e o capelão profissional pode mesmo estar contratado pela instituição. Então, é outro nível de compromisso e regimento. Integração com a equipe de saúde. Esse visitador que vai lá dar a sua participação, visitar os pacientes, ele está isolado, ele não interage com a equipe de saúde, não faz anotação em prontuário, o que é diferente do que se espera do capelão, né, que ele interaja muito com a equipe, em que inclusive faça suas anotações no prontuário. Que atividades que um visitador faz? São aquelas atividades pontuais relacionadas à atividade da visita, né? E o capelão vai fazer um segmento mais estendido, até o contato com as congregações do paciente. A presença no hospital. Esse visitador vai estar ali umas poucas horas, né? Algumas vezes por semana, naquele horário de visita. E o capelão, ele está comissionado para uma carga horária semanal e ele fica ali à disposição, né? Essa disponibilidade do visitador é naquele momento da visita, né? Ele pode ficar 1 hora, 2 horas, 4 horas, que seja, mas é bastante limitado. E o capelão, inclusive, existe a situação de que existe a oportunidade de contato com o capelão 24 horas por dia. Então, são turnos, são plantões e profissionais diferentes que ficam ali à disposição, né? E a denominação religiosa, né, desse visitador pode ser apenas de uma denominação religiosa, pode ser ecumênica cristã, e o capelão, ele assiste a qualquer tipo de denominação, inclusive os ateus. A gente tem aí notícia em outros países do capelão hindu, capelão judeu, né? Nos hospitais, onde essas religiões são mais prevalentes. Então, eu desenhei mais ou menos estas diferenças e semelhanças entre o visitador e o capelão, para chegar onde nós estamos atualmente, na capelania espírita, né? Veja, o apoio espiritual, essas são as coisas que têm em comum, são os pontos em comum e os pontos diferentes entre o visitador e o capelão. Ambos fazem esse serviço de apoio espiritual, né? Então, esse apoio espiritual pode ser de uma religião determinada, ou pode ser um valor universal, ecumênico, mais voltado para a espiritualidade do que para a religião. O vínculo, né? O vínculo que o indivíduo tem com o hospital. Então, pode ser o capelão institucional, vinculado oficialmente à instituição, ou hospital, ou os visitadores internos que não têm um vínculo assim formal com a instituição. O apoio espiritual pode ser ofertado por clérigos ordenados ou por voluntários treinados, né? Cada um vai ter um campo de atuação diferente, mas ambos podem oferecer o apoio espiritual. O fluxo das visitas, né, pode ser visitas ocasionais só mediante solicitação, quer dizer, só quando o paciente se manifesta para o hospital, eu quero a visita de apoio espiritual, ou pode ser uma visita regular, né, tem aquela congregação que está sempre presente ali na instituição para oferecer o apoio espiritual. Então, são várias as formas de se oferecer esse tipo de apoio. Das mais simples às mais complexas, das mais superficiais às mais profundas, né?
E aí a gente chega aqui na situação da capelania espírita. A gente sabe que o espiritismo é a terceira maior afiliação religiosa aqui no Brasil, né? No censo de 2010, depois do catolicismo e do protestantismo pentecostal, principalmente, né? A gente tem o pessoal declarando ser espírita. E, no entanto, a gente vê muito poucos grupos dedicados a esta assistência espiritual nos hospitais. Tem algumas iniciativas mais pontuais de visitas, né? Geralmente mediante uma demanda. Então, a Federação Espírita tem lá um serviço em que, fazendo contato com a Federação se desloca um voluntário para algum hospital onde tenha alguma necessidade. Mas é uma coisa desproporcional do espiritismo aqui no Brasil e o baixo número de iniciativas para fazer essa assistência nos hospitais, né? Porque quando a gente fala de capelania espírita, o maior desafio é a designação dos visitantes, né? Já que o espiritismo não tem uma ordenação clerical, né? Não existe, como existe em muitas outras religiões, essa formação, essa ordenação do indivíduo se tornar um ministro religioso propriamente. Isso não existe no espiritismo. Então, o que se espera é que uma organização reconhecida, né, vá recrutar esses indivíduos, treinar, certificar e supervisionar as atividades deles, para que eles façam esse serviço de apoio religioso nos hospitais. E o programa que essa organização deverá oferecer seria uma educação doutrinária, né? Esse visitador tem que saber o que está falando. Não pode ser de alguma corrente meio divergente do espiritismo que contrarie princípios básicos da doutrina espírita, né? Tem que desenvolver experiência pastoral de aconselhamento, de escuta e toda essa parte que se espera de um capelão, e também o treinamento para o ambiente hospitalar. Se ele não for da área da saúde, ele precisa aprender como se conduzir dentro de um hospital. E isso, por enquanto, esse cenário ideal não existe, tá? Então, a gente tem ainda alguns desafios, né? Porque para a gente consolidar uma verdadeira capelania hospitalar, a gente ainda não consegue dizer. Então, a gente, em algumas situações, visitadores fazem uma atividade de capelania, mas não poderiam ser chamados ainda de capelães, tá? Dentro de todo aquele escopo que eu citei anteriormente. Mas dá para atender várias necessidades espirituais, mesmo sem que a gente tenha essa situação ideal, né? Então, recentemente, nós publicamos no Journal of Religion and Health este artigo, né, dizendo que nós estamos rumo ao conceito de capelania espírita. E aqui eu vou trazer algumas coisas que a gente apresentou nessa publicação, né? E aí a gente apresenta esse modelo de visita religiosa espírita que a partir da abertura que foi dada no Hospital Santa Maggiore, né, Unidade Paraíso, aqui atrás mesmo na Maestro Cardim, né? Este hospital é um hospital geral de 107 leitos, faz parte da rede Prevent Senior, né? Então, portanto, vamos ter como característica pacientes idosos. E desde março de 2012 começamos uma visita regular com líderes católico, espírita e evangélico. O hospital deu abertura para que se fizesse estas visitas. E agora, para finalizar, nós vamos mostrar aqui um vídeo que
foi uma experiência que foi relatada no programa De Cara com a Maturidade, em 2012, que nos deu a oportunidade de mostrar. Então, é uma edição, vão ser apenas 4 minutos, né, não é o programa inteiro, mas vai dar uma ideia do que é feito nesse modelo que o Santa Maggiore abriu para nós. Para nós, para os visitantes católicos e para os visitantes evangélicos. Então, veja, eu estou aqui à disposição, esse é o meu e-mail também, e agora vamos assistir essa edição do vídeo. Vamos precisar do som. Tá? Daqui a pouco vai começar o som. Vamos ver? Então, o senhor, aí, começou. Um dia antes, vai até o quarto dos beneficiários e pergunta se eles gostariam tal. Eu faço o seguinte, bom dia, com licença, eu sou funcionário do hospital. O hospital está lhe oferecendo uma ajuda espiritual, de acordo com a sua religião, se assim o senhor desejar. Nós oferecemos visita de padres católicos, de médico espírita, de pastor, ou se for de outra religião, o senhor nos comunique. Eu gostaria, padre, enfim, cada um escolhe o que ele quer, eu anoto, né, e agradeço por ter me recebido no quarto, obrigado. Nossa, quanta gentileza, eles ficam muito felizes, né? Bem, e comigo o pastor Eduardo, que é um dos voluntários aqui do Hospital Santa Maggiore Paraíso, que faz esse trabalho belíssimo, esse trabalho de conforto, este apoio religioso, que eu ouvi dizer que chama-se capelania hospitalar. É isso, pastor? É verdade. O que é a capelania, então, para o pessoal de casa entender? O hospital ele tem a abertura para que voluntários venham e prestem esse apoio religioso para os pacientes. Os pacientes eles solicitam ou seus familiares para que possam ter este apoio religioso e ter um estímulo espiritual maior. Ele tem realmente ali o serviço médico normal, o apoio médico normal dos técnicos de enfermagem, dos enfermeiros, e tem também uma palavra de incentivo, uma oração, para que possam ter esse ânimo maior e contribuir para a sua recuperação, a recuperação de sua saúde. Esse trabalho deriva da percepção documentada em trabalhos científicos nacionais e internacionais de que o bem-estar do paciente interfere com o sucesso do tratamento. Que eu tenho notado a satisfação que o cliente tem com este serviço que foi introduzido. Você vem as 2 vezes? Isso, eu venho e tem aí já voluntários que estão nos acompanhando também, que passam por uma formação, porque é necessário conhecer algumas coisas, não só da rotina hospitalar, como, por exemplo, prevenção de infecção e outras medidas, como também saber o que falar, como se portar, como se dirigir ao assistido. É verdade que todos nós estamos vivos, em algum momento temos que partir para a casa do Pai. Mas é o atendimento, as 2 mãos, que estão aqui assim, que se colocam para rezar, uma é a medicina e a outra é a oração. É a parte da alma, o homem no seu corpo e alma. E esse bem-estar é acessado no nível físico, mental e espiritual. E eu noto em todas as visitas que faço, não só os pacientes, mas como os acompanhantes, eles sentem realmente um conforto real. Bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo, que permaneça para sempre. Amém. Então, esse é o modelo que o Hospital Santa Maggiore abriu. É um modelo em que é baseado em visitas hospitalares que fazem um serviço de capelania. Então, ainda, apesar da gente não conseguir dizer que temos uma capelania espírita, que não somos capelães espíritas, pode-se dizer que fazemos um serviço de capelania, né? Então, nós ali distribuímos também uma prece para os assistidos, que é a prece nas aflições da vida,
que está no Evangelho segundo o Espiritismo. Então, eu vou pedir para o Mário, ele tem aí as cópias dessa prece, vamos deixar com vocês para vocês verem o que o paciente recebe também, né? Ele, além da conversa que nós temos, de uma mensagem edificante que a gente leva ali para o paciente, ele fica com essa prece para ter um elemento de ligação e poder meditar, ter esse conforto também. Então, o Mário também depois vai distribuir uma filipeta com a nossa propaganda aí da jornada que eu mencionei anteriormente. Essa é a mensagem que eu quis trazer e eu agradeço a vocês pela atenção. Obrigado. Gostaria de agradecer, então, ao padre, ao Dr. Marcelo, e a gente encerra essa segunda parte, né, que a gente foi muito beneficiada com a exposição de vocês, e a gente vai dando continuidade agora para a nossa próxima etapa aqui do nosso encontro. Então, nós temos mais... Alô? Nós temos mais 30 minutos para algumas perguntas. As perguntas poderão ser ao Padre João, Dr. Marcelo, alguém da coalizão, não é? E pediria, enquanto as perguntas não se manifestem, na sua pasta tem essa pequena ficha aqui de avaliação que nós julgamos muito importante a sua contribuição na avaliação para nós darmos continuidade aos nossos trabalhos da coalizão Fé, Interfé, Saúde e Espiritualidade. Quem gostaria de perguntar, levante a mão. O Celso está ali, ele conduzirá o microfone a quem for fazer a pergunta. Lembrando que a coalizão tem pessoas, médicos ou religiosos, cristãos, católicos, protestantes, budistas, espíritas, judeus, muçulmanos, afrodescendentes, são vários segmentos na nossa coalizão. Deixa eu, então, instigar, que a finalidade deste momento agora é que todos aqui presentes colaborem, interajam aqui com a gente, tanto que tem um tempo grande aqui de discussão que é para isso. Pessoas que estão envolvidas em movimentos de apoio religioso em hospitais, se quiserem trazer a sua experiência, dizer como todos nós aqui podemos colaborar, as dificuldades que se apresentam, as soluções que foram adotadas por vocês nos seus serviços, pessoas que queiram abrir este tipo de serviço nas suas instituições, né, também podem se manifestar. É verdadeiramente uma troca de experiências. Obrigado. A minha pergunta vai para o Padre João. O professor, o doutor Marcelo disse que as pessoas que se interessam passam por uma formação, né? Quero saber se na Igreja Católica existe esse tipo, e quem quer servir nesse trabalho, como que faz? Na Igreja Católica também. Eu não tenho... Seria criminoso da parte de um serviço de assistência hospitalar, principalmente pegar alguém que é leigo de uma realidade hospital, jogar no Emílio Ribas. Porque eu trabalho com tuberculosos, trabalho com gente com meningite, trabalho com criança com varicela, né? Além de infectar-se, ele pode infectar outro e levar à morte. Então, é uma exigência que nós temos no Hospital Emílio Ribas, um treinamento e um estágio assistido. E para nós na Arquidiocese de São Paulo, foi autorizado pelo senhor cardeal um curso específico de assistência religiosa de leigos, né? Que a gente está negociando, provavelmente vai ser na paróquia Santo Agostinho, e que vai ter uma formação específica para isso, né? Eu acho que chega de sermos francos atiradores na área da saúde, independente da religião, né? Porque nós, em vez de ajudar, podemos atrapalhar muito, né? Vou dar um exemplo só, que eu enfrentei no Emílio Ribas.
Quando eu comecei, tinha uma consagrada que ela não se conformava que o paciente era evangélico. Fez a cabeça até conseguir que ele aceitasse uma imagem de Nossa Senhora Aparecida. Uns dias depois passou o pastor, olhou isso. E ela usava o argumento: como é que você quer ir para o céu? Você sabe que vai morrer, você tem AIDS. Você vai morrer, quem abre a porta do céu é Nossa Senhora, você vai para o inferno. Chegou o pastor, olhou assim: meu irmão, você com coisa de Satanás, joga fora, queima Jesus, não sei o quê. Outro dia o cara surtou, porque você puxou a única segurança que ele tinha, que era a sua fé, a sua religiosidade. Ele já tinha tanta perda, que perder a sua fé e criar confusão na sua fé foi trágico. Então, acho que as religiões, as denominações religiosas, ou formas de crenças, têm que preparar. Mesmo para que nós tenhamos um diálogo com os profissionais da saúde. E não criemos mais barreiras. Hoje, no Emílio Ribas, eu já citei. É difícil alguma situação na área médica que não se discuta com a capelania. Né? Eu não prescrevo, porque o CRM vai processar. Mas muitas vezes até chego a aconselhar, já pela própria experiência. Né? Vivendo 24 anos no Emílio Ribas, muitos médicos dizem: o padre sabe mais que os nossos residentes. Né? Mas não, acho que não é essa a minha competência, nem eles vão ensinar eles a rezar. Né? Mas hoje existe uma interação muito grande das áreas científicas com a área religiosa, no sentido de visar o bem do paciente. Deixa eu aproveitar e polemizar. O Padre João, quando fez a sua apresentação, tocou em diversas atividades realizadas pela capelania no Emílio Ribas, que me parecem um tanto mais próximas daquilo que a gente chamaria da humanização do hospital, do que propriamente de uma capelania, seja qual for a religião. Então, a primeira pergunta, para a gente aquecer mesmo o debate, é: qual é realmente o papel da capelania? Ela tem que ocupar esse espaço que, de repente, falta de outros profissionais da saúde que deveriam, por exemplo, dedicar um tempo a explicar ao paciente e à família qual é o tubo daqui, o tubo dali, ou dar noções da higienização? E eu queria perguntar, complementando, né, se o doutor Marcelo poderia comentar isso, como fica isso em relação a esses comitês de humanização? O capelão deve efetivamente fazer parte desses comitês? Eles podem ser um auxiliar nessa caminhada ou não? Bom, alguns comitês até se pedem, né? Por exemplo, o Conselho Estadual da Saúde tem cadeira para os movimentos religiosos na área de saúde, né? Alguém um dia me perguntou, no último congresso da Pastoral da Saúde lá no Ipiranga, que ela ia visitar a irmã e a irmã não admitia que falasse em Jesus. O que fazer? Não sei porque às vezes o tico-teco bate. Eu olhei para ela e disse: não fale de Jesus. Seja você Jesus para ele. Acho que não é questão de nós ir lá pregar. A minha presença tem que ser o anúncio da minha fé. Eu não preciso falar. Eu tive um paciente esses dias, veio meio que dar um abraço, porque veio para o centro da cidade, que é da igreja Mormon, da igreja Jesus Cristo Santo dos Últimos Dias. Ele dizia: eu cheguei no centro, eu não pude ficar sem dar um abraço no Senhor. E nunca falei de Jesus para ele. Nunca falei de Nossa Senhora. Né? Acho que a nossa presença ela tem que ser evangelizadora. Porque o mundo fala demais. Né? Mas o que adianta eu estar lá humanizando, falando de humanização para o paciente, falar de Deus, se as comissões não têm alguém que assessora eles para humanizar? Então, eu acho fundamental hoje eu saber dialogar. Eu sou um profissional. Saber dialogar com a equipe multiprofissional. Eu sou um membro dessa equipe. E assim o hospital e a comunidade hospitalar reconhecem a gente. Né? Então, não adianta falar: vamos rezar para chover e continuar desmatando. Adianta falar: vamos pedir Papai do Céu mandar chuva e São Pedro abrir a torneira, se eu ainda continuo poluindo o rio Tietê, porque São Paulo é uma cidade com 3 rios e sente falta de água, porque são rios mortos. Então não adianta eu só olhar o lado doente da família.
E mesmo porque o profissional da saúde, o meu irmão aqui é médico, quantas vezes vocês precisam de um ombro amigo, né? E aí o capelão tem que estar presente, a capelã tem que estar presente. A gente usa o termo capelão, mas as igrejas evangélicas têm muitas capelãs, né? O próprio Oswaldo Cruz, aqui do lado, temos a capelã, né? Então, acho que esse é o grande desafio. Não ficar só estritamente de joelhos, né, no grão de milho. O negócio é estudar, aprofundar, para poder dialogar com o outro. E saber entender o outro, né? Porque não adianta, porque minha religião diz isso. Por exemplo, até essa semana teve o evento do Dia Mundial da AIDS, o Emílio Ribas. Aí o doutor Jean olhou assim para mim, ele é médico judeu. Padre, eu vou ter que falar de camisinha. O problema é teu, não sou eu. Ah, mas a Igreja Católica condena. É eu que vou falar? Ou é você como profissional? Então o problema não é meu, o problema é teu, né? Quer dizer, saber separar as coisas, né? E muitas vezes a gente acha que ainda tem aquela mentalidade antiga, que o padre, o pastor, o rabino, o pai de santo dentro do hospital é a última palavra. Não. Eu tenho uma palavra entre as demais, buscando o bem do paciente. Obrigado. Veja, o papel do apoiador religioso ali no hospital, ele tem interface com o trabalho do psicólogo, tem uma interface com o trabalho do assistente social, mas tem coisas que são únicas desse trabalho do apoio religioso espiritual, que tem a ver com significado, propósito, né, que as outras disciplinas acabam não trazendo, né? Então, a pessoa precisa desse apoio, significado, né? Porque, como disse Viktor Frankl, sobrevivente de campo de concentração, que fundou a logoterapia, o que esmaga o ser humano não é o sofrimento, é o sofrimento sem sentido. Porque a gente daria a vida, toparia sofrer por alguém que a gente gosta, porque teria um sentido. Quando existe um sentido, o sofrimento fica mais tolerável. E aí, esse é o papel desse apoio religioso espiritual. E quando nós falamos de religião, estamos falando até de transcendência. Por isso é que é um papel diferente do psicólogo, do assistente social e de outras áreas. Cada uma tem a sua atuação. E dentro da humanização, né, a humanização puxa o apoio espiritual. Uma instituição comprometida com um processo de humanização vai desenvolver o seu sistema de apoio espiritual ali para os seus pacientes. Quem mais? Enquanto as pessoas vão pensando em levantar a mão, vocês têm o nosso manifesto da Coalizão Interfé Saúde e Espiritualidade. E ele tem um tripé, que é da assistência, do ensino e da pesquisa. Já foi mencionado que o Dr. Mário Pérez, ele, desse grupo, dessa coalizão, ele coordena essa parte de pesquisa. Depois, na parte de assistência, que está promovendo esse seminário, o Dr. Marcelo Saad, o Dr. Everton, que estava aqui à mesa há pouco, não é? E temos ainda a parte do ensino, que a gente espera estar continuando dentro desse tripé, não é? Dentro então, do grupo, somos 28, 25 pessoas, entre médicos, médicas e religiosos e religiosas, não é? E nos organizar nessas três áreas: assistência, ensino e pesquisa. Na área de ensino, o Padre João já esteve na Faculdade de Teologia da PUC, falando com os nossos estudantes sobre isso. Dr. Marcelo já esteve lá também falando. Dr. Everton também já esteve lá falando com os estudantes de teologia de 5º ano e 4º ano e 3º ano. Então a gente começa a abrir esse leque de reflexão, de ensino e de mostrar a importância de que a saúde e a espiritualidade têm que caminhar juntas, para que possamos, no melhor entendimento e também de uma ajuda recíproca entre a saúde, os profissionais da saúde, entre a religião
os religiosos e as religiosas. Então, o que nós valorizamos é a fé da pessoa que compõe o nosso grupo. Eu já disse a vocês que nós temos judeus, espíritas, budistas, muçulmanos, protestantes, católicos, afrodescendentes. É um grupo que interage, mas sabe se encontrar a partir da sua fé em benefício do próximo. Como que nós podemos colaborar com as pessoas que estão envolvidas nessa área, ou nos profissionais de saúde, ou também nos religiosos e religiosas. Então é um grupo que está começando. O nosso primeiro encontro, a Lia bem lembrou, foi 9 de maio, enquanto grupo. E já organizamos esse nosso primeiro seminário da coalizão Saúde, Espiritualidade, Capelania Hospitalar, Desafios e Oportunidades, né? E temos propostas, e quem sabe ano que vem organizar um simpósio internacional, para que possamos de fato estudar e aprofundar tudo aquilo que nós já ouvimos de primeira mão no dia de hoje, da parte do Dr. Álvaro Vezum, também do Dr. Mário, da Lia, agora do Dr. Marcelo, do Padre João, enfim, né? Vamos continuar a reflexão, né? Padre João. Se alguém tem uma pergunta, eu acho que o grande desafio que se coloca hoje, em termos de assistência espiritual, é justamente esse, que se reconheça essa atividade. Nos hospitais públicos, o hospital finge que nós não trabalhamos e a gente finge para a diretoria que não faz nada, né? Porque não existe reconhecimento. As leis, por exemplo, do Estado de São Paulo, não prevêem a função de capelão. Nem a legislação federal, né? Hoje, se temos capelães em muitos lugares, ou é boa vontade do religioso ou da religiosa, ou a denominação religiosa mantém, né? Porque o padre, o pastor, o rabino, o pai de santo, a pastora, sei lá quem for, ele tem mercado para pagar. Ele também tem que viver, né? Por isso há tanto desinteresse. Eu não culpo, meus irmãos, os seus irmãos espíritas, por não terem assumido ainda tanto. Mas vocês têm família, diferente do que eu. Eu chego em casa, frito um ovo com um pouco de arroz, faço prato russo, arroz com ovo, tá bom, né? Mas quando tem família, tem filho pedindo comida, é outra coisa. Então, acho que hoje esse grande desafio é que, a nível federal, se reconheça e se busque um meio de sustentação do capelão, né? Porque, afinal, hoje nos Estados Unidos, eu acho que o Dr. Marcelo sabe, tem melhores informações, os hospitais são pagos pela assistência espiritual também, porque o hospital vê lucro na presença da assistência espiritual, né? Então, há uma graduação, uma certificação. Hoje já tem hospitais de São Paulo me pedindo capelães. Aí, quando eu chego assim, ótimo, se eu conseguir alguém, como é que nós vamos fazer para manter? Ah, isso não é comigo, né? Quer dizer, eu sempre digo, toda a família unida até começar um inventário, né? Todo mundo é interessado na assistência espiritual, desde que não mexa no bolso da direção do hospital, né? Então, acho que tem que ter uma legislação própria, que também defina os critérios de quem pode e não pode ser capelão, sua formação específica, para que haja um reconhecimento. Tem alguém que pediu? Sim. Essa pergunta fica aberta para qualquer membro da coalizão também. Quando o Dr. Everton esteve na PUC, e eu estive numa das palestras, ele colocou justamente o desafio, como muitos da área da saúde estão se preparando para o lado espiritual, por outro lado, e nós da área, né, os religiosos, como nós estamos sendo preparados também para atender essa questão da saúde. E quando o Dr. Mário Pérez coloca, num dos seus slides, a questão também da saúde nos templos religiosos. Porque uma coisa é o paciente que já está no hospital, em que ele vai ser atendido. Outros são aqueles que buscam nos templos religiosos. E muitas vezes também não encontram esse respaldo. Então, esse outro lado também, né, nos templos religiosos. Então, como nós podemos ser formados para ser um auxílio e não, muitas vezes, até um estorvo, né, nessa área.
Bom, eu posso responder a nível de Igreja Católica, né? Para as outras denominações deixo aberto. A Igreja Católica no Brasil e praticamente todas a Igreja Católica no mundo tem o trabalho da pastoral da saúde, né? Que a pastoral da saúde ela se divide em 3 dimensões, né? Aquela assistencial lá na família, na comunidade, né? O paciente que não está no hospital, mas está doente em casa, né? Que ele tenha aquele conforto espiritual, né? Para não me delongar, para dar espaço para os outros. Tem a segunda dimensão, que é cursos, treinamentos, questão da medicina popular, alternativa, esse resgate histórico, que eu acho que nós temos que fazer, né? A maioria, quem é do interior, foi tratado com chazinho, quando tinha as doenças, né? Recuperar tudo isso, alimentação alternativa, assim por diante. E a terceira dimensão da pastoral da saúde é as políticas públicas institucionais. Ver, discutir política pública de saúde, lutar para que o SUS aconteça de fato. E nós vamos perder o SUS, gente. Eu sou do Conselho Estadual, estou indo terça-feira de manhã para a Conferência Nacional. O governo do Brasil se sente dono de uma política de Estado. O SUS não é política governamental, não é política de um governo, é uma política de Estado. E eles estão destruindo o SUS. O próprio ministro, quando saiu, Fioro, ele disse, o que eu vou ganhar, eu vou conseguir levar mal e mal até lá por agosto do ano que vem, o SUS, e depois. Fora, a gente, mas ainda dá para dar um jeito. Tá bom, vamos dar um jeito. E com esse desemprego, toda aquela demanda que está saindo dos convênios, que estão perdendo o convênio, que o SUS vai ter que absorver. Eu sei do Hospital das Clínicas, tem paciente que passou em consulta em fevereiro, foi fazer seus exames agora em agosto e tem marcado o retorno com o médico em dezembro. Aqueles exames não têm quase validade nenhuma. Eu não sou médico para opinar, mas acho que em meio ano os exames de laboratório estão desatualizados, né? Então, eu acho que também as igrejas têm consciência de assumir as políticas públicas de saúde, sair discutir no bairro, criar fóruns populares da saúde para defender o patrimônio do Brasil. Esse patrimônio não é do PSDB, do PT, do PC, sei lá, do P do quê, né? É um patrimônio do povo brasileiro. E se nós não se mexer, vamos perder. E aí, o que nós vamos fazer com a assistência espiritual quando nossos pobres não vão ter mais, já não tem quase acesso à saúde. E o pouco que tem vão perder. Jesus te ama? Ama sim, mas é desse jeito? Eu acho que aí é que está um desafio, né? As 3 dimensões, e eu falo isso em nível de igreja católica que nós temos. E é uma exigência, inclusive do cardeal, que todas as paróquias a gente introduz a pastoral da saúde, são poucas que não têm, e que pelo menos haja uma referência nos hospitais uma assistência espiritual, né? Então, se a área geográfica daquelas paróquias não possa assumir uma presença efetiva, mas que a instituição hospitalar saiba, paciente quer uma visita de um padre, é a paróquia fulana de tal que vão chamar o padre, né? Para ter essa assistência espiritual. Desculpe por ter me alongado. Com relação ao paciente internado, né? Por isso que nós demos aqui o título Desafios e Oportunidades, né, na capelania. Desafios é tudo isso que a gente trouxe. Oportunidade, mal e mal, é o seguinte: organizações de certificação de qualidade de hospitais estão exigindo que a instituição mantenha alguma forma de respeito, de acolhimento das necessidades religiosas e espirituais dos pacientes. Então, todos os hospitais que desejam a certificação por esses órgãos de qualidade vão ter que ir atrás. E aí, onde é que estão os capelães para suprir essa demanda? Vamos supor que todos queiram agora, não tem, né, capelão. Então, é até um sonho aqui da coalizão formar mesmo capelães interfé, né? Capelães que possam atender qualquer paciente, inclusive aqueles que não têm religião,
né? Inclusive, veja, no histórico da coalizão. Por que coalizão interfé? Por que não coalizão interreligiosa? No histórico foi que muitos pacientes não teriam religião, mas teriam suas crenças. Então, nesse sentido, não se fala em capelania, coalizão interreligiosa, se fala coalizão interfé, mesmo para aqueles que não tenham religião, né? E com relação aos pacientes que não estão internados ainda, realmente os templos religiosos são os lugares onde essas pessoas recorrem, né? Há um ano atrás foi completada uma tese de mestrado na USP por uma colega médica que estudou os centros espíritas aqui do estado de São Paulo. E ela viu que, em muitas situações, esses centros espíritas recebem mais pessoas do que pronto-socorros, e essas pessoas vão atrás de necessidades, de doenças, de depressão. Principalmente, então, os templos têm mesmo um papel de saúde que a gente nem imagina, né? Então, são várias as frentes para se investir. Mas como formar esses capelães, né? Se a gente se dispuser a esse desafio, se a gente for audacioso de querer criar um curso de capelania interfé, veja, nos Estados Unidos existe a Associação dos Capelães Profissionais de Saúde, profissionais, né? E que fazem um curso de formação. Então, a pessoa tem todo um background religioso, ela já vem de uma denominação religiosa, passa por 400 horas de formação, sendo que são 100 horas teóricas e 300 horas práticas, passa por uma avaliação de um colegiado para obter essa certificação, e regularmente ela precisa revalidar esta certificação, né? Será que um dia podemos almejar alguma coisa assim? Pode ser que sim, né? Vamos ver. Alguma outra denominação, tradição religiosa que queira dizer? Ou responder a pergunta do Edson sobre a formação do pessoal da coalizão? Ok, temos outra pergunta? Alguém mais gostaria de perguntar? Foi colocado que a coalizão tem essa perspectiva de trabalhar a assistência, né? É isso que eu entendi. A questão da educação, né? E da pesquisa. Eu sou enfermeira, trabalho, agora estou em licença, sou docente de um curso de medicina no interior de São Paulo, mas atualmente estou fazendo doutorado. Então, o meu interesse seria conhecer, saber de vocês quais são, se vocês já têm alguma linha de pesquisa que vocês já estão trabalhando, assim, quais seriam as linhas que vocês estão trabalhando, e também em relação à educação, se existe alguma experiência de vocês em relação à formação dos estudantes de medicina e de enfermagem e de outros cursos da saúde. Se existe algum grupo que vocês estejam trabalhando nesse sentido de formação e de reflexão da espiritualidade. Celso, obrigada. O doutor Mário Pérez, que está na área da pesquisa, ele que está começando a articular. Bom, só em relação à educação também, tem duas iniciativas já em andamento, que é, por um lado, levar a educação em saúde para os templos e líderes religiosos e de crenças, e o inverso também, de produzir um material de como são as religiões, práticas, experiências e crenças para os profissionais da saúde saberem
mais sobre o assunto e lidarem melhor com esse tema, né? Em relação à pesquisa, a gente elenca 3 grandes áreas que são importantes, que é a área de oncologia, saúde mental e doença cardiovascular. Então, o nosso trabalho nesse momento é de reunir e formar uma rede com já os pesquisadores que estão fazendo os seus próprios trabalhos, né? E, a partir disso, também a reunião de todos esses, da gente pensar algo em comum para se propor uma linha de pesquisa que seja um direcionamento de uma agenda científica, de uma necessidade científica na área interfé. Então, uma das questões importantes é, até adjacente à capelania, estudar como é a resposta em ambiente hospitalar. Então, já existem pesquisas, por exemplo, no Hospital de Barretos, né, existem grupos que atuam em cuidados paliativos, onde a questão da espiritualidade é diária, né? Já existe na oncologia também o Dr. Auro, que é do nosso grupo também de pesquisa. Ele tem atividades e pesquisas já realizadas em relação ao comportamento dos médicos em relação ao uso de terapias complementares e também dos pacientes oncológicos que, na sua quase totalidade, utilizam de terapias religiosas, né, adicionais à terapia oncológica. Os grupos de saúde mental já existentes, né, principalmente o PROCER, que é o grupo do IPQ, do Instituto de Psiquiatria da Faculdade de Medicina da USP, e o grupo da Universidade Federal de Juiz de Fora, Dr. Alexander, Dr. Giancarlo. E esses 2 grupos estão em sintonia conosco também. O Dr. Álvaro Avezum, que esteve conosco hoje, que lidera esse grupo de doença cardiovascular. Então, o nosso planejamento é que ocorra uma reunião o ano que vem interna, entre esses pesquisadores todos. Nós estamos levando essa questão também para outros profissionais, né, e agregando mais pessoas. E depois dessa reunião, que a gente imagina em fevereiro, ainda não fechamos a data, mas logo a seguir um simpósio como esse, aberto para se discutir a pesquisa, onde desde alunos, docentes, pesquisadores de outras áreas possam vir e discutir. A iniciativa de criar ou uniformizar também um projeto de formação em pesquisa, em saúde e espiritualidade, com capacitação em metodologia, em estatística, em como argumentar o problema científico dentro de saúde e espiritualidade. Já tem um curso programado que eu faço parte no PROCER para o ano que vem, que é do IPQ, da Faculdade de Medicina da USP, mas é um curso mais voltado para a saúde mental. Aliás, existe alguma outra coisa fora a saúde mental, mas tem um foco básico nisso, né? Então, a gente está caminhando nessa direção. A gente espera também ter referências, textos básicos. A gente quer esperar ainda essa reunião para definir também o que a gente vai levar ao site, se a gente, por exemplo, encaminha alguma tradução também de algum texto. Existem já livros que falam sobre metodologia, né? Existe um livro do Harold Koenig, que a gente pode já ter como uma base, um princípio básico para estudar saúde e espiritualidade. E há uma necessidade também
que a gente imagina que no ano que vem consiga fazer também, que é de definição de conceitos. Existe uma dificuldade, como o Dr. Álvaro colocou, né, a definição de espiritualidade, a definição de fé, a abrangência de cada uma das questões que a psicologia coloca. Então, o quanto que o otimismo está relacionado à fé, em que aspecto que essas questões se interrelacionam, os aspectos negativos também. A gente fala de espiritualidade, o conceito do Koenig, que é muito relacionado à divindade, à questão de Deus, mas nas pesquisas sobre o que as pessoas acham que é Deus, existe também uma diversidade muito grande. Então, nem a pergunta, né, o que é Deus ou quem é Deus, a gente sabe qual é a mais adequada de fazer, né? E as pessoas também transitam entre essas duas situações, né? Então, há uma necessidade de discussão e também de apropriação da literatura e dos conceitos já existentes para a nossa realidade. A gente tem no Brasil uma experiência religiosa, como no mundo inteiro, que é uma experiência híbrida, né? Tem cerca de 20% a 25% das pessoas têm frequências a templos religiosos diversos, né? de crenças e religiões diversas, aceitam. Então, muitos católicos fazem práticas de outras religiões, e, enfim, tem um intercâmbio, né? O espírita batiza o seu filho, ou vai à igreja, o católico toma passe, o judeu também vai a uma missa, enfim, existe essa experiência religiosa universal, e a gente já tem dados sobre isso, mas também um dos aspectos importantes na pesquisa é estudar como é o nosso comportamento espiritual, religioso, ou seja, crenças, práticas e experiências espirituais na nossa população. É uma outra pesquisa que está em andamento, e são todos bem-vindos. A gente ainda não tem uma estrutura organizacional, assim, apesar de que muita gente transita na área, e eu acho que a primeira etapa para o grupo de pesquisa é criar uma rede, né, é nos interconectarmos. Acho que é esse o trabalho que está sendo feito nesse momento. A partir disso, novas ideias e novos acontecimentos terão. Nesse momento, né, a coalizão é ainda um ideal, né? Ainda não tem CNPJ, não tem, então é mais um ideal, porque se a gente considerar que faz um pouco mais de 6 meses que nós nos conhecemos e estamos aqui fazendo esse evento, é porque é um ideal que consegue se materializar, mas a gente ainda precisa se materializar de outros jeitos também, né? Quem somos nós? Tem um site que é feito com boa vontade, nas horas vagas, né? Não temos CNPJ e conseguimos fazer esse evento com a junção das boas vontades ainda, mas ainda está muito ligado a um ideal que ainda vai se concretizar nas pesquisas e tudo mais que foram citadas, e outras atividades. Então, para conhecer as atividades, ficar atualizado, fiquem de olho aí no site, né? E vamos caminhando para os finalmente. Gostaríamos, a doutora Fátima quer falar, já convido os jovens da Damastê para já se posicionando. Vamos ouvir a doutora Fátima e a última pergunta para o encerramento. Na verdade, é uma observação, né? Que eu faço parte da coalizão, mas também faço parte de um grupo de profissionais que a gente troca experiências uma vez por mês, e a gente aprofunda um tema de espiritualidade e trocamos experiências concretas. Então, a gente tem assistente social, enfermeiro, tem tecnólogo em radiologia, né, tem auxiliar de enfermagem, tem diversas profissões, né? Mas o que eu queria dizer é que sempre mais eu sinto, no meu trabalho como médica,
em relação aos pacientes, mas também essa experiência dos profissionais em aprofundarem a espiritualidade e trocar as suas angústias e as suas experiências concretas dentro da espiritualidade. Como que isso é importante, como isso gera frutos, né? Porque a gente compartilha isso, né? Tem algumas pessoas aqui na sala que são desse grupo, né? Só reforçando como a gente percebe e como o Padre João disse que nós profissionais a gente precisa disso para poder trabalhar melhor e para poder também dar uma assistência melhor. Então eu queria só reforçar. Então nós rapidinho, meu bem, tá? Eu durmo muito pouco. A noite inteira, todas as rádios, o povo implora e pede oração. Cada um conta o seu drama, que está doendo aqui, que o vizinho está isso, está aquilo, o pastor, o padre. E aí é que eu não durmo, porque eu fico preocupada com todo mundo que está doente e o INSS não funciona. Será que esse trabalho dos senhores poderia atingir também os meios de comunicação? Porque o povo está apelando para Deus de todo jeito, porque esse país não tem mais solução. Esforço e boa vontade a coalizão tem, né? E estamos caminhando, né? Esperamos poder atender também esse aspecto, né? Cônego, só uma palavrinha para finalizar também. O último relatório do sistema de saúde fala em mais de 6 mil hospitais no Brasil e 500 mil leitos hospitalares no Brasil. Então, a gente tem uma necessidade de, pelo menos, direcionar para os hospitais como eles podem implementar, como eles podem, de que maneiras eles podem realmente fazer a sua capelania funcionar. Então, eu acho que nós temos uma missão daqui para frente de tornar isso possível, tornar isso factível e pensar também no papel do capelão, né? Qual seria aquele elemento que vai ligar o paciente ao líder religioso, né? É o próprio líder religioso, é assistente social. Então, eu queria convidar todo o grupo que está se esforçando aí, que está trabalhando fortemente no intuito da capelania, para que essas coisas possam se materializar e que a gente tenha alguns bons exemplos, mas certamente há milhares aí de leitos não atendidos, né, nos cuidados hospitalares. Então, gostaria de colocar isso para vocês. Muito obrigado. Então, mais uma vez, o nosso obrigado, irmã Ruth, irmã Lia, daqui do Hospital Santa Catarina, em abrir as portas desse auditório para a realização desse primeiro seminário. Agradecer a todas as pessoas que trabalharam de forma voluntária no seu trabalho e também todas as pessoas que doaram material, lanche, enfim, tudo que nós tivemos aqui é tudo doação. Então, agradecer a todos e agradecer os jovens estudantes de medicina da Faculdade de Medicina Santa Marcelina, que já tem lá no seu currículo uma matéria espiritualidade e que vieram também trazer a sua experiência e trazer a música também para nos dar esperança também através da música. Então, nosso muito obrigado a todos. Mas antes, Padre Bison, eu acho que posso falar em nome da coalizão, dizer para você também muito obrigado por ter construído pontes, né? Que é mais difícil que construir muros. Você destruiu muitos muros entre nós e ajudou a construir pontes, nos unindo como coalizão, né? Acho que uma das coisas muito bonita entre nós é trabalharmos juntos, caminharmos juntos, termos uma comunhão profunda juntos, sem perdermos as nossas individualidades. E quem fez isto e ajuda-nos nisto é o Padre Bison.
Então, Padre Bison, não falo isso por eu ser padre, o senhor ser padre, né? Mas acho que em nome de toda a coalizão, dizer muito obrigado por ser esse construtor de pontes numa nova sociedade, principalmente entre nós. Obrigado, Bison. Então, agora encerrar esse momento, dá uma aumentadinha. O que a gente vai cantar aqui para vocês foi o que nós cantamos na abertura da nossa liga, lá do núcleo acadêmico, que chama-se Namastê. A gente fez como se fosse um popurrí entre várias músicas do Beatles, porque a espiritualidade ela está acima de qualquer religião, como foi falado na primeira palestra. Então, acho que a gente tem que implantar isso desde o nosso curso, desde a faculdade, em todos os momentos. A gente só vai terminar de arrumar aqui. Espero que vocês gostem desse finalzinho, tá? Som, tá? Imagine all the people living for today. Imagine that no countries. It isn't hard to do. Nothing to kill or die for. No religion too. Imagine all the people living life in peace. You may say I'm a dreamer, but I'm not the only one. I hope someday you will join us, and the world will be as one. When I find myself in times of trouble, Mother Mary comes to me, speaking the words of wisdom, let it be. And in my hour of darkness, she is standing right in front of me, speaking the words of wisdom, let it be. 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 Whisper the words of wisdom. Let it be. 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 Whisper the word of wisdom.
Valeu ou não valeu? Valeu! Para não esmorecerem pelo caminho, ainda temos lanche. Tem suco, tem água, o que tiver. Pega um lanche, põe na bolsa, come pelo caminho. Boa noite a todos e muito obrigado. Peguem os certificados, mas primeiro pega um lanche, 2, põe na bolsa, não tem problema não. Come pelo caminho. A avaliação, por favor, entregue aqui para a Lia. Olha, a Lia está aqui, ó, a avaliação.